Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos, que grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo. É sempre uma grande satisfação estarmos juntos quando nós podemos estudar e meditar um pouco mais da Palavra de Deus. E nós estamos estudando o tema do Apocalipse, estamos já na parte final, passando para a reta final, somente 2 programas, nossos amigos aqui, professor Arnaldo, professor Christian, o nosso cordial bom dia aos nossos professores e também o nosso bom dia, o nosso sábado bem abençoado a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Paraíso e que nos acompanham também no programa Novo Tempo Paraíso no YouTube. E também aqueles que desejam se comunicar conosco através do WhatsApp, mandando uma pergunta, uma mensagem, nós sempre estaremos à disposição. 93364090. Então, fale conosco através do WhatsApp e também no YouTube, nos acompanhe com esse programa e ele estará sempre à sua disposição com mensagens de esperança e de conforto com a Palavra de Deus. Mas, em especial, nós estamos tratando do tema do livro do Apocalipse. E esse tema traz uma revolução na mente da grande maioria das pessoas, porque, de certa forma, não conseguem compreender os seus símbolos e as suas mensagens através desses símbolos. No entanto, aqui no programa Novo Tempo, temos procurado desenvolver essas temáticas e traduzindo esses símbolos com a companhia, a ajuda, a colaboração dos nossos professores, professor Arnaldo, professor Christian. Professor Arnaldo, seu bom dia aos nossos amigos que nos acompanham aí nas redes sociais. Alô, amigos ouvintes da Paraíso FM 101.1. É uma grande satisfação encontrá-los mais uma vez para esse nosso bate-papo sobre as Sagradas Escrituras. Queremos deixar aqui a todos vocês um grande abraço, aqueles também que nos acompanham pelo YouTube, no canal Novo Tempo Paraíso. Que Deus esteja com todos vocês e nos dê um bom programa, um bom estudo da Bíblia. Muito bem, nós agradecemos sua presença mais uma vez, professor Arnaldo, e ao professor Christian também agradecemos por estarem sempre disponíveis para esse estudo tão maravilhoso. Professor Christian, bom dia. Bom dia, professor Lindomar, bom dia, professor Arnaldo, bom dia, amados ouvintes da Rádio Paraíso, FM 101.1, que nos dão aí o privilégio, todos os sábados, estarem sintonizados conosco. Um abraço também aos nossos queridos ouvintes aí da madrugada, que não perdem as reprises aí do programa. E queria mandar um forte abraço também aos nossos queridos amigos aí das redes sociais, tanto do nosso canal no YouTube, como também do Facebook. E queria mandar um forte abraço para um amigo lá do Maranhão, o Wesley, que ontem, conversando já de madrugada, confessou que tem acompanhado o nosso programa também aí através do canal do YouTube. Um abraço para o Wesley. E realmente estamos muito felizes porque já estamos caminhando aí para a fase final e sentimos que Deus tem nos abençoado por participar desse programa. Eu estou muito feliz, quero agradecer aqui ao professor Lindomar pela oportunidade de participar desse programa. Ok, muito bem. Nós aproveitamos também para mandar o nosso abraço para nossa querida amiga Lene Carvalho, que também participa no programa aí aos domingos, às 19 horas, se não me engano, e ela sempre nos acompanha também aqui no programa Novo Tempo. O nosso grande abraço
seja sempre bem-vinda. Também nos acompanhe aí, professora, no canal Novo Tempo Paraíso no YouTube. Será sempre uma grande satisfação. E o tema que iremos tratar hoje, querido amigo e também amigos professores, hoje nós trataremos de uma temática importantíssima e que também não seria diferente como os demais temas do Apocalipse, temas muito apropriados para o tempo em que nós vivemos. Hoje nós falaremos um pouco aí sobre as duas testemunhas de luto e a mensagem dos 3 anjos. Então, primeiramente, estaremos tratando das duas testemunhas de luto. Professor Christian, muitas pessoas não entendem o que isso significa. Duas testemunhas de luto, o que isso tem a ver dentro do contexto do Apocalipse? Hoje, certamente, nós iremos conversar um pouquinho e queremos que você nos fale dessas duas testemunhas de luto, nos explique um pouco o que realmente significa, o que isso tem a ver com a nossa vida, para que tenhamos uma compreensão mais ampla aí dentro do contexto de Apocalipse no capítulo 11, e depois certamente trataremos também das 3 mensagens angélicas que trata o capítulo 14 de Apocalipse. Mas agora, professor, nos fale aí das duas testemunhas de luto, duas testemunhas de Deus. Amados ouvintes da Rádio Paraíso e das redes sociais, professor Lindomar, professor Arnaldo, é muito importante a gente analisar o contexto histórico que envolve as duas testemunhas, mártires ou testemunhas de luto, né? Depende aí como você queira chamar. O capítulo 11, onde está situado a temática, no livro do Apocalipse, ele fica entre a 6ª e a 7ª trombeta. Isso é muito importante, analisando o contexto histórico. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, o que nós podemos perceber? Que há uma espécie de parêntese para introduzir duas temáticas entre a 6ª e a 7ª trombeta. O capítulo 10 fala sobre o livrinho, tá? O livrinho selado que é devorado por João, que tem a ver com o surgimento do povo de Deus nos últimos dias e a missão dada a eles nos últimos dias. E logo em seguida vem o capítulo 11, que os 2 primeiros versos fazem menção ao juízo investigativo. Não é nosso propósito aqui tocar no assunto, porque nós já fizemos um estudo sobre essa temática. E a partir dos versículos 3 até o versículo 14, a temática abordada são as duas testemunhas mártires ou de luto e a besta que sobe do abismo, tá certo? E essa primeira parte do programa ela vai trabalhar justamente esses versos aqui do capítulo 11, versículos 3 até o versículo 14. E se você observar do versículo 15 até o versículo 19, vem a 7ª trombeta, que é a temática do nosso próximo e último estudo, que fala sobre a volta de Jesus. Então, por que introduzir dessa forma? Porque assim a gente consegue dar para a gente situar o contexto histórico e temporal dessa profecia. A importância se dá pelo fato de que isso iria acontecer nos últimos momentos da história do tempo do fim, ou seja, nos momentos que antecedem a volta de Jesus. Então é muito importante isso. Professor Lindomar, você me fez uma pergunta sobre o que são as duas testemunhas mártires ou de luto, né? Bora lá. Eu queria ler com vocês os versículos 3 e 4 para a gente responder a pergunta e introduzir aqui o estudo. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. E o versículo 4 diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Queridos, duas testemunhas. É importante a gente também deixar bem claro que existe
algumas interpretações divergentes daquelas que vamos apresentar aqui, professores e amados ouvintes. Alguns entendem que é uma interpretação aí dos evangélicos de modo geral, que diz que as duas testemunhas é uma referência a Moisés e Elias, que vão retornar à terra antes da volta de Jesus, com uma missão de anunciar o evangelho, de ajudar a anunciar o evangelho nos últimos dias. Essa é uma interpretação, a interpretação dos evangélicos, que eu quero deixar bem claro, de acordo com aquilo que nós iremos apresentar, que eu não vejo nenhuma coerência nessa apresentação, professor. Professor Christian, essa colocação, essa interpretação, eu vejo mais como uma suposição com base em absolutamente nada, porque as Escrituras Sagradas não fazem nenhuma referência aos personagens humanos que se encontram no céu após o momento da transfiguração, quando eles vieram estar com Jesus e ali conversarem, voltaram, e depois disso, especialmente no Apocalipse, não há referência de que eles causem qualquer tipo de intervenção na história humana, não é isso? Além do que já fizeram, né? Além do que já fizeram, tanto em vida aqui na terra, quanto após terem subido ao céu. Lógico, 3 personagens bíblicos mencionados por nome, fora Jesus, que estão no céu. Enoque, esse foi em vida, não é isso? Isso. Temos aí também Moisés, que morreu, mas a Bíblia fala que Deus o ressuscitou. Deus não o levou em espírito, Deus o ressuscitou, assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, não é isso? Só que Lázaro permaneceu na terra, morreu de velho, espera Jesus voltar, não é isso? Enquanto que Moisés, Deus o ressuscitou para levá-lo para o céu, para estar com ele, já aí comemorando o que Jesus faria para confirmar realmente a salvação dele e de todos nós. E temos Elias, que também foi levado em vida num carro de fogo, e que então agora os 3 estão no céu. Fizeram o seu trabalho, realizaram sua obra aqui na terra, mas após terem vindo naquele momento confortar Jesus, não há mais referência de qualquer intervenção deles em um ministério terrestre. Verdade, professor. Mas muito bem, se nós divergirmos dessa interpretação evangélica, né, de que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias, qual seria a interpretação correta? Queridos, o texto de Apocalipse, versículos 3 e 4, nos dizem que as duas testemunhas também são chamadas de as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Elas são chamadas de as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Ao analisar esses 2 símbolos, que são muito comum e muito mencionados, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos chegar à interpretação correta. Por exemplo, o que significa oliveira? Qual o contexto de oliveira? A oliveira é uma árvore, tá certo? Muito importante para a cultura, para a agricultura, para a subsistência do povo semita no Antigo Testamento e, consequentemente, do povo judeu também, tá? As oliveiras, elas eram importantes também porque elas produziam o óleo, elas produziam o azeite, importantíssima para a subsistência do povo, tá certo? E é muitas vezes mencionada nas Escrituras como sendo símbolos do Espírito Santo. O azeite e o óleo são símbolos do Espírito Santo. E os 2 candeeiros, o candeeiro também é uma outra figura muito mencionada, inclusive por Cristo, tá certo? No Antigo Testamento é muito mencionado também. O candeeiro também era algo importantíssimo no contexto de iluminação. Então, o que nós podemos entender aqui? Uma figura que são as oliveiras, estão intimamente ligadas à figura do azeite e do óleo, que é uma referência clara ao Espírito Santo. E os candeeiros é uma referência clara à luz. E quando nós vamos analisar essas 2 figuras, a luz e o azeite, o óleo, o Espírito Santo, o que nós podemos concluir, queridos?
As duas oliveiras aqui e os 12 candeeiros é uma referência clara às Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. As duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Nós podemos dizer isso por quê? Porque as oliveiras, que é símbolo do Espírito Santo, produz o óleo e o azeite, é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que o Espírito Santo é o agente inspirador das Escrituras Sagradas. E Davi, e principalmente nos Salmos, nós vamos ver essa figura em outras passagens, mas a passagem principal é o Salmo 119, versículo 105, que Davi diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o que nós podemos perceber, professor? Que o Espírito Santo, que é o agente inspirador das Escrituras, e a luz, como referência ao candeeiro, é uma referência às Escrituras como um todo, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Tá certo? Então, o que nós podemos entender aqui? O que seria as duas testemunhas? Seria o Antigo Testamento, tá certo? E o Novo Testamento. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que as duas testemunhas mártires e as duas testemunhas de luto, que profetizam de luto, é uma referência ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, as Escrituras como um todo, os seus 66 livros, sem tirar e nem acrescentar nenhum. Agora, é importante ainda, professor, o fator tempo, que é mencionado nos versículos 3 e 4, é importante também para acabar com a ideia de Moisés e Elias e mostrar que realmente que as duas testemunhas é uma referência ao Antigo e Novo Testamento. Por quê? Porque no versículo 3 está dizendo que as duas testemunhas, elas profetizariam vestidas de pano de saco por 1.260 dias. E esse período de tempo é um período que nós estudamos aqui, está batido demais. O período de 1.260 dias é o mesmo que 1.260 anos, que vai do ano 538, tá certo? Até o ano 1798. É um período conhecido também como período de supremacia papal. Período de supremacia papal. E qual é a característica básica desse período? Conhecido também como Idade Média. Qual é a característica básica? É a ausência das Escrituras, a ausência da palavra de Deus durante esse período que foi erradicada e tirada das mãos do povo, das mãos dos servos de Deus, que tiveram que testemunhar da palavra como se estivesse de luto. Por quê? O testemunho deles, professor, das pessoas, dos servos de Deus que viveram nesse período, eu poderia citar aqui Jerônimo, John Hus, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Tyndale. Eu poderia citar diversos grandes reformadores que foram figuras exponentes no sentido de manter a palavra de Deus intacta, de manter os princípios da palavra de Deus e anunciar, e pregaram de uma forma restrita. Por isso que elas testemunhavam de luto, porque o testemunho era de forma muito restrito. Muito restrito. Foi muito bem mencionado, professor, a citação dessas pessoas, desses ícones históricos que mantiveram a tocha do Evangelho em um período tão negro, tão escuro, e até mesmo conhecido como o período escuro, a Idade Média, e corresponde exatamente a esses 1260 anos que encontramos em Daniel 7:25, quando fala um tempo, dois tempos e metade de um tempo, já foi bem mencionado aqui. Encontramos também no capítulo 13 de Apocalipse, quando é mencionado em 42 meses, que também equivalem a 1260 anos, e também 1260 dias, que equivalem a 1260 anos. São três referências, poderíamos dizer, 3 vezes para crer. Três descrições de formas diferentes, identificando a mesma coisa. É importante destacar, professor, você ter a questão do período de tempo, para mostrar que as Escrituras são as duas testemunhas,
E provar com o fator tempo que não é Moisés e Elias, porque durante esse período, Moisés e Elias não apareceram ao longo da história. Não há registro deles ao longo da história. De forma alguma, em nenhum momento. Realmente foi um período bem delicado, um período difícil, em que o povo de Deus foi perseguido, maltratado, pisoteado. Milhões e milhares de pessoas que decidiam seguir a Cristo, ao decidirem, eram perseguidas e mortas, eram queimadas em praça pública, e todo tipo de sofrimento que era aplicado a essas pessoas. Mesmo assim, houve aqueles que colocaram suas vidas nas mãos de Cristo e permaneceram fiéis, mesmo diante da morte. Mas, aqui essas duas testemunhas que permanecem de luto e que durante esse período estiveram vestidas de saco. Profetizando, né? Profetizando, mas profetizando de saco. Profetizando, mas profetizando vestidas de saco. Isso significa o quê, professor? Por que essas duas testemunhas estavam vestidas de saco exatamente nesse período? Só fechando aí esse pacote. Pois como já introduzi aqui, elas testemunhavam de vestidas de saco porque durante esse período não foi permitido ao povo de Deus, às pessoas que professavam servir a Cristo, utilizar as Escrituras, professor. Elas não tinham, como nós temos hoje, o acesso às Escrituras. Hoje a Bíblia, ela está na choupana da pessoa mais simples, assim como das pessoas mais ricas. E todas as pessoas de todas as classes, de todas as etnias, dificilmente você não vai encontrar uma Bíblia aberta ou empoeirada ou dentro do armário, dentro de uma prateleira. Você vai sempre encontrar uma cópia das Escrituras. Naquele período da Idade Média, no período de 1260 anos proféticos, as pessoas que professavam servir a Cristo não tinham acesso às Escrituras. Apenas os grandes líderes religiosos da época, como papas, arcebispos, cardeais, e alguns padres, poucos padres, tinham acesso às Escrituras Sagradas. Elas pegavam porções. E aí foi assim que Lutero, o Wycliffe e tantos outros homens tiveram esse contato com a palavra de Deus, e ao se depararem com essas verdades, eles passaram a testemunhar, a pregar de forma restrita. Por isso que o texto diz que elas testemunhariam durante esse período, mas de luto, porque o testemunho delas seria bastante restrito. A palavra de Deus era completamente proibida, não é isso? Não havia liberdade religiosa, não havia liberdade de pensamento, não havia como alguém encontrar a palavra de Deus, principalmente da forma como nós a temos hoje. Porque se alguém, pelo menos, fosse encontrado com a Bíblia na mão, ele seria morto. Ninguém podia sequer mencionar. Então, qualquer pessoa que quisesse falar da Bíblia, levá-la, teria que ser escondida, teria que ser realmente literalmente dentro de um saco, para transportar de um lugar para outro, para levar oportunidade para outras pessoas, e dessa forma a palavra de Deus subsistir. Então foi realmente de forma milagrosa, com a intervenção divina. Professor Arnaldo, você quer dar uma participação? Só lembrando que outro grande empecilho que eles impuseram para que o Evangelho fosse pregado através das suas duas testemunhas, o Novo e o Antigo Testamento, foi a limitação linguística. A Bíblia não podia ser traduzida para nenhuma outra língua moderna, a não ser para o latim, dos originais. Muito bem mencionado, para o latim. E ninguém sabia o latim. Na Idade Média foi desaparecendo, o latim se tornou uma língua morta e a pessoa não tinha. Se era alemão, não tinha a Bíblia na língua alemã. Se era inglês, não tinha a Bíblia na língua inglesa.
Então a Europa inteira ficou mergulhada numa profunda escuridão espiritual. Estavam literalmente vestidas de saco as testemunhas de Deus. Muito bem. Hoje, a palavra de Deus está disponível a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Hoje tem, pelo menos é possível você comprar uma Bíblia de R$10, de R$20. Bíblias gratuitas são distribuídas ao redor do mundo. Todas as pessoas hoje têm oportunidade, mas nesse tempo não havia. A Bíblia, ela é uma luz. Quero mencionar aqui Salmos no capítulo 119, o verso 105, para enfatizar o ponto, e depois passaremos então para o nosso próximo bloco. 119 dos Salmos, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje nós temos essa luz disponível, livre e com liberdade para todos nós. Mas imagine se essa luz que nos mostra a verdade fosse tirada de nós. Como entender e distinguir entre o certo e o errado? Não seria por isso, professor Christian, professor Arnaldo, que hoje também, apesar de a Bíblia estar em uma liberdade ampla e tão amplamente divulgada, mas mesmo assim, há um grupo imenso de pessoas que preferem não conhecê-la, não estudá-la, negá-la, e pela falta de conhecimento, temos percebido que nos últimos anos, a moralidade, ou seja, todos os princípios morais desapareceram. Há uma mudança radical, uma inversão de valores, de tal forma que o certo hoje é errado, o errado é considerado certo. Por que que houve essa inversão de valores? Não seria porque essa luz que emana da palavra de Deus, que nos ajuda a distinguir o certo do errado, tem desaparecido do coração das pessoas. A Bíblia está disponível nas prateleiras, nas escrivaninhas, nas mesas, nas bibliotecas, nas prateleiras, mas ela está faltando no coração das autoridades, no coração do povo, e é exatamente por isso, eu creio, que há essa inversão de valores tão grande. Professor, eu queria finalizar minha participação nesse bloco aqui, justamente entrando nesse ponto que você está introduzindo. O capítulo 11, versículos 7 e 8 nos diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, está se referindo às duas testemunhas, mártires, diz o texto, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Queridos, nós estudamos ao longo desse seminário do Apocalipse, no capítulo 13, nós estudamos sobre duas bestas. A besta que emerge do mar, que nós estudamos, deixando bem claro que é uma referência ao poder papal. Estudamos também sobre a besta que emerge da terra. Mostramos por diversos motivos que é uma referência aos Estados Unidos da América, a nação americana. E aqui nesse momento da história, surgiria uma terceira besta, uma besta que surge do abismo. Que besta seria essa? Não é uma referência ao papado, não é uma referência aos Estados Unidos da América. Essa besta que surge do abismo é uma referência à França iluminista, à França ateísta, que é mentora das principais correntes filosóficas e ideológicas que tinham e têm por objetivo limitar
e até mesmo apagar por completo a influência das escrituras sobre a vida das pessoas. Isso causou um problema gigante na França nesse período, exatamente pela falta das escrituras, a falta dessa luz, essa lâmpada. E a França entrou numa situação difícil, não foi isso? Verdade, professor. E olha o que diz o texto mais aqui para a gente finalizar. O texto nos diz que essa besta, ela pelejaria contra as escrituras, Antigo e Novo Testamento, as venceria e mataria. E o seu cadáver ficaria estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Queridos, prestem atenção. Essa besta aqui é uma referência à França ateísta, à França iluminista. Abismo, por que essa besta é uma besta que surge do abismo? Porque, de acordo com as escrituras, a palavra abismo, ela sempre é uma referência a vazio, a sem vida. Quando nós estudamos capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, nós vamos ver, 1 e 2, que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, diz as escrituras. Então, o abismo é uma referência ao estar vazio e ao estar sem vida. E eu pergunto, o que é que tem a capacidade de preencher todo o vazio e dar sentido à vida das pessoas? Somente a palavra de Deus, somente Deus. E a França, durante esse período, o período da Revolução Francesa, que se deu em 1798, que culmina com o período dos 1260 anos, ela estava justamente com esse propósito. Ela tinha decidido realmente pôr fim à ideia de Deus, a ideia de eliminar a influência das escrituras sagradas da vida das pessoas, acabar com toda a ideia de religiosidade, e talvez por isso o autor do Apocalipse sugere que esse poder, essa nação, ela é ser comparada a Sodoma e Egito. O Egito é uma referência no Antigo Testamento ao ateísmo. Quando Moisés vai ao Egito para libertar o povo, e que ele se apresenta lá em nome de Deus, o faraó pergunta, quem é Deus? Quem é o Senhor? É uma frase que ficou marcada, é uma frase que denota o ateísmo. E Sodoma é uma referência à depravação e à luxúria. Que nação melhor representa a depravação e a luxúria no Antigo Testamento que Sodoma? Então, essas duas nações, Sodoma e Egito, inimigos do povo de Deus no passado, elas são símbolos coerentes, corretos, justos, do que foi a França no período da Revolução Francesa. Tá certo, professor? Ok, muito bem. Vimos já agora essa questão aí do período escuro da história e a importância das escrituras sagradas para esse tempo, apesar de estar vestida de saco, de estar de luto, mas foi através das escrituras que Deus ainda manteve uma linhagem de pessoas fiéis e que permanece até hoje um povo que defende com a própria vida, se necessário for, os princípios da palavra de Deus. Professor, eu peço um minutinho para a gente encerrar esse primeiro bloco. Tá? 30 segundos, professor. 30 segundos, professor. 30 segundos é necessário. Por quê? Porque nós encerraríamos aqui essa participação aqui no bloco de uma forma negativa. Forma negativa por quê? Porque eu encerrei aqui o versículo 7 e 8, deixando bem claro que esse poder que surgiria depois do período de 1260 anos, que é 1798, período que coincide com a Revolução Francesa, e mencionei que a besta que emerge do abismo é uma referência à França, ela daria fim, pelejaria e mataria as duas testemunhas. E já mencionei como é que se deu isso. Nós sabemos que na Revolução Francesa, o poder legislativo lançou um decreto para tirar toda a literatura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, as Escrituras, das mãos das pessoas. E o que acontece? As Bíblias foram queimadas em praça pública. Fizeram montanhas de Bíblias e tocaram fogo nelas, em praça pública.
um sinal claro do propósito da Revolução Francesa naquele momento. Mas o que acontece, queridos? O texto finaliza dizendo, versículo 11, diz assim: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O que significa isso, queridos? Que as escrituras que tinham sido dadas como mortas, eliminadas das mãos das pessoas e, consequentemente, da mente e do pensamento das pessoas, da principal nação europeia naquele momento, na França, diz o texto bíblico que elas não permaneceriam mortas durante muito tempo. O texto diz que durante 3 dias e meio elas permaneceram, seus cadáveres expostos em praça pública. Mas diz que depois de 3 dias e meio, que é uma referência a 3 anos e meio, que vai de 26 de novembro de 1793 a 17 de junho de 1797, justamente 3 anos e meio, tá certo? Depois de tomada essa decisão, um decreto da Assembleia Legislativa para eliminar religião, Deus e Bíblia das mãos das pessoas, da mente das pessoas, diz as Escrituras que as 2 testemunhas elas seriam erguidas aos céus e chamaria a atenção das pessoas. Sabe o que significa isso, queridos? Que depois daquele período houve uma grande mobilização. Surgiram as primeiras sociedades bíblicas, as primeiras casas publicadoras, justamente nos mesmos lugares onde queimaram as Escrituras. E a partir dali, a Bíblia se espalhou por todo o planeta, os 4 cantos da Terra. E a partir daquele momento surgiram os grandes movimentos missionários americanos e europeus que invadiram a África, a Ásia e semeando o Evangelho, levando as Escrituras para aqueles que não tinham nenhum conhecimento. E a palavra de Deus foi globalizada. Cumprida fielmente a profecia. E é nisso que nós entramos agora, seguindo esse segundo bloco, pegando já aqui também a parte final do nosso programa Novo Tempo, hoje, professor Arnaldo. Agora, podemos também olhar para o tempo presente. Estivemos olhando aí o tempo escuro da Idade Média, mas agora o tempo de iluminação do mundo através da Palavra de Deus, quando é profetizado através de Apocalipse capítulo 14, nos trazendo agora à mente a ideia de 3 anjos com 3 mensagens angélicas, para pregar esse evangelho ao mundo. O que você nos fala agora sobre essa mensagem que deveria iluminar o mundo? Vamos deixar as Escrituras falarem, porque esse, na verdade, é o grande resultado dessa liberação e dessa proclamação e vitória das 2 testemunhas que subiram aos céus. Meus amados, é impressionante notar que hoje o país que mais produz Bíblias no mundo é um país comunista. Na China comunista, a cada minuto são produzidas 2 Bíblias, a cada segundo, perdão. Aqui no Brasil são produzidas 11 milhões de Bíblias por ano, total de 18 mil Bíblias por dia. Na verdade, as 2 testemunhas foram erguidas aos céus. E é nesses céus que nós vemos aqui o profeta contemplando a visão de 3 anjos que estariam proclamando uma mensagem poderosa, usando exatamente as palavras que essas testemunhas têm proferido para nós. A primeira voz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Quem é esse anjo? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse: ide e pregai o evangelho a todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Meus amigos,
esse anjo que Jesus, aliás, esse anjo que o apóstolo está vendo aqui no meio do céu, é aquele mesmo mensageiro que Jesus disse lá em Marcos, também em Mateus, em que ele ordena e depois a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou os apóstolos, os seus discípulos, e esse anjo simboliza exatamente as pessoas que pregam o evangelho a todo mundo para testemunho a todas as nações. E o primeiro anjo deveria dizer para todos da terra: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É uma mensagem para um mundo em agonia, para um mundo agonizante que está chegando ao fim da sua história. Porque é vindo a hora do juízo de Deus. Queiramos acreditar ou não, o mundo está mergulhado no secularismo, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a espiritualidade, a salvação, mas um dia virá de repente de Jesus como um ladrão. E haverá um grande clamor em toda a terra, porque milhões e milhões não estarão preparados para receber aquele que virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Precisamos alertar as pessoas que aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, virá outra vez. Não mais como um bebezinho, como as pessoas estão comemorando agora nesse mês de dezembro, o nascimento de Jesus. Ele virá agora como um rei e como juiz, para dar o galardão àqueles que foram fiéis e àqueles que aceitaram o seu precioso sangue para a salvação de suas vidas. Mas virá como um juiz para julgar aqueles que rejeitaram essa tão preciosa salvação que ele nos entregou gratuitamente. Professor Arnaldo, eu quero chamar a atenção um pouquinho aqui para o verso 7. Gostaria que você até enfatizasse também esse verso de Apocalipse 14, 7, que é exatamente o teor da mensagem desse primeiro anjo, quando ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Veja só, no decorrer do tempo, e foi bastante enfatizado o período da Idade Média, quando as escrituras foram retiradas com força das mãos e do coração das pessoas, não é isso? E hoje nós temos visto também, de forma já profética e muito simbolizado na Bíblia, um período que, apesar desse conhecimento, dessa disponibilização da palavra de Deus, dessa luz, mas as pessoas viveriam em trevas, não é isso? E aqui Deus está chamando a atenção do povo, do mundo, chamando a minha atenção para um período de extrema importância. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada. Então, qual é o tempo desse juízo? Pouco tempo nos resta. Inclusive aqui no nosso programa também, que nós estamos nos minutos finalíssimos e na história desse mundo. Mas o tempo é o tempo em que Jesus disse que os sinais iriam se cumprir. Todos os sinais já se cumpriram, e o último sinal que ele deu foi que o evangelho seria pregado a todo mundo. Esse evangelho eterno do qual fala aqui o primeiro anjo seria pregado a todo mundo, e então viria o fim. Esse é o grande sinal. E quando o fim chegar, também se cumprirá a palavra do segundo anjo, que diz: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Então o segundo anjo, a voz do segundo anjo também será cumprida, porque os sistemas falsos de adoração a Deus serão eliminados. Pois essa é uma mensagem de juízos. Os juízos cairão e a punição será grande
Pois uma terceira voz se seguiu, a primeira e a segunda. E essa voz disse: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Meus amados, ninguém precisa ficar para trás. Todos podemos nos salvar e habitar nas mansões que Jesus está preparando para nós. Basta que ouçamos as vozes desses anjos e saiamos da grande confusão religiosa, da grande Babilônia, da prostituição espiritual que o mundo apresenta. Nos entregamos nas mãos desse Cordeiro que é mencionado aqui e aceitemos o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Amém. Amém. Então, passando aqui agora para o nosso encerramento, eu quero apenas chamar a atenção para o Apocalipse capítulo 14, o verso 12, pois aqui, amigos professores, caro amigo que nos acompanha na Rádio Paraíso 101,1 e também no nosso canal Novo Tempo Paraíso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja só, aqui apresenta exatamente as características daquele povo que deveria estar nos últimos dias transmitindo, levando, pregando essa mensagem dos três anjos, especialmente a mensagem do terceiro anjo, que se aplica mais diretamente ao tempo do fim. Aqui está a perseverança dos santos, ou seja, quem são os santos? Aqueles que permanecem fiéis diante de todas as circunstâncias, porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Qual foi a fé de Jesus? Jesus, ele permaneceu fiel. Primeiro ponto, permaneceu fiel a Deus diante de toda e qualquer circunstância. Foi fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte. Outro fator também, Jesus viveu plenamente todo o contexto das Escrituras Sagradas. Jesus vivenciou a Bíblia, as Escrituras. A fé dos filhos de Deus nos últimos dias deve ser essa fé que preserva a palavra de Deus, preserva os mandamentos de Deus, busca viver conforme essa mensagem e permanece fiel até o fim ou até a morte, se preciso for. Então, o nosso convite hoje, através desse programa, é para que você, amigo ouvinte e amigo que nos acompanha nesse canal, é chamar a sua atenção para essa mensagem nos últimos dias, de que Jesus ainda permanece de braços abertos, nos convidando, lhe convidando, para entregar a sua vida, o seu coração em suas mãos. Enquanto ainda há tempo, enquanto há oportunidade, e se junte a esse povo que permanece fiel, perseverante, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Que Deus o abençoe. E até o nosso próximo encontro.